noite. Olá, boa noite. A corrida do consumidor para garantir preço em conta e mesa farta no almoço de Páscoa. O setor da economia que registra alta nas vendas com a flexibilização do uso da máscara. A Rússia intensifica os ataques em Kiev, capital da Ucrânia. E anuncia que tomou todas as áreas urbanas nas cidades de Mariupol. O presidente Volodymyr Zelensky nega, mas admite que a situação no local é muito difícil. Agentes da Força Tarefa apreendem balsa de garimpeiros que invadiram a terra indígena Tipaia, no sudoeste do Pará. O jornalista Gabriel Luiz dá os primeiros passos no quarto do hospital. Ele foi esfaqueado numa tentativa de assalto em Brasília. Nossos repórteres mostram o trabalho das equipes de emergência na luta contra o tempo para salvar vidas. E você vai ver também os gols de sábado pelas séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Jornal Nacional está começando. Mercados e lojas ficaram lotados nesta véspera da Páscoa. Muita gente deixou as compras para a última hora e aí teve que gastar mais do que tinha planejado. É a Páscoa do reencontro e de muita criatividade das famílias, até a última hora. O bacalhau foi ontem, né? Agora nós vamos para outras coisas. A gente vai ficar nas massas, né? As coisas estão bem caras mesmo. E tem que ir balanceando, né? Pegar uma tilápia. Bacalhau esse ano, não? É um pouco. É, muito caro. Enquanto os pescados subiram 3,69% de preço no acumulado de 12 meses, o bacalhau aumentou bem mais, quase 8%. Caro tá, nem o vendedor do Mercadão em São Paulo consegue negar. Mas ele diz que com desconto o consumidor comprou. Vendeu bastante. Apesar de estar um pouco caro, mas deu mesmo para vender bem, vendeu bem mesmo. Quem deixa para a última hora, consegue às vezes um preço melhor ou não dá mais para baixar mais? Ainda baixa ainda, abaixa. Dá para tirar uma coisinha ainda, dá para fazer um descontinho bom ainda. O problema é dar tempo de preparar. Na última vez que eu salguei 24 horas, ele ficou muito salgado. Então a gente agora está deixando 48 horas, que é para dar tempo. Mas a Mônica diz que tem jeito, se for assim, desfiado. Só põe só na água, espera um pouquinho, fica na trocação de água, não tem mais aquela pele para tirar, mas dá sim. Dá para tirar o sal, vai ficar bom. Dá tudo certinho. Obrigada, o Mercadão ficou cheio o dia todo, mas além da correria do almoço de amanhã, tinha muita gente a passeio. Hoje a gente veio aqui mais para passear, para conhecer, a gente é de fora, né? Aí veio conhecer o lugar. Eu vim conhecer e tomar um lanche aí, comer alguma coisa. No fim do dia começou a ficar difícil encontrar ovo de Páscoa em alguns lugares em São Paulo. Pelo menos não para escolher. Aqui, olha, já foi quase tudo embora. E olha que o ovo ficou em média 12% mais caro neste ano, segundo a Associação Brasileira de Supermercados. Aqui em São Paulo até mais. Os aumentos chegaram a 40%. E com medo de não vender por causa do preço, os mercados ainda fizeram pouco estoque. E muito pouco mesmo. Agora eu vou ver o que eu faço. Hoje eu vim comprar ovos de Páscoa, mas eu cheguei aqui e não tinha mais. Vou dar mais uma volta, vou procurar em outro lugar. Voltei para pegar mais dois que faltou. Deixou para a última hora? Foi para a última hora, sim. Deu para comprar para todo mundo, graças a Deus. A Carol, que tem 5 filhos, teve que procurar em várias lojas para agradar todo mundo. Os preços estão muito caros e sem opção de marca esse ano. Você vai fazer ainda dá tempo de dar uma corridinha agora em outro mercado, vou ver o que eu consigo achar, né? Para ver se eu consigo deixar as crianças felizes, né? É o jeito. Para dezenas de crianças em Belo Horizonte, a Páscoa começou mais cedo. Morro do Papagaio, uma das maiores comunidades de Belo Horizonte. Neste endereço, mora o Coelho da Páscoa. Olá, pessoal, vamos entrar? Mas pode chamá-lo de Kelly Araújo. E é em casa que ela reúne as doações que vão ser distribuídas. 200 caixas de bombons e ovos de chocolate. Minha mãe não tinha condições, ela trabalhava para colocar o grosso dentro de casa, que era só eu e ela. Mas eu falava com ela que quando eu pudesse, eu iria fazer isso. E hoje, com a graça de Deus, eu posso fazer isso. Doação. Ô palavra que reúne tantos sentimentos. Aqui é amor em forma de caixa de bombom. E são muitas, todas elas doadas por voluntários. O sentido da Páscoa é isso, né? Paz, amor, união, ajudar o próximo. E isso faz muito bem pra gente. E para uma turminha ansiosa, são pelo menos 1.000 crianças. Nesta outra comunidade de Belo Horizonte, todas elas estavam em uma fila de expectativas e com o mesmo objetivo. Quer ver só?
pegar chocolate. Porque amanhã é dia das Páscoas. Eu gosto de chocolate branco e ao leite. E de solidariedade em solidariedade, este momento aqui é muito especial, tanto para quem doa quanto para quem recebe. Se um dos significados da Páscoa é a partilha, pode ter certeza que esse chocolate aqui tem gosto de gratidão. É que para muitas famílias a data ia passar sem nada. Foi bastante difícil, né? Porque a pandemia, sem emprego, 3 crianças para cuidar, né? Aí morando de aluguel, aí tem tudo isso, né? Fica difícil pra gente. Não teve dinheiro para comprar, né? Esse mês. Aí foi um presente para eles. A Emanuele está aí se lambuzando na sua primeira Páscoa. Só 9 meses e uma vida inteira pela frente para aprender o sabor desses pequenos gestos. Quem está lá em cima não tem noção do que enfrenta, do que passa uma família dentro de uma comunidade como essa. Por mais que nós vivemos um tempo difícil, ainda assim nós podemos compartilhar o pão, compartilhar o chocolate e trazer para dentro da nossa casa que juntos nós somos mais fortes. E cabe dentro de um abraço. Sabedoria de criança. Muito feliz porque minha mãe não tem condição de comprar um montão de coisas assim. Quem divide multiplica. Nessa época do ano, uma hortaliça faz a alegria do almoço de Páscoa dos pernambucanos e reforça os ganhos de agricultores. Ele é o campeão de vendas no Ceasa do Recife na Semana Santa. São 110 toneladas de bredo para abastecer feiras, quitandas e mercados. O seu Manuel vendeu 4.000 maços que trouxe do sítio e ficou rindo à toa. Rindo à toa, então? E então, fazer o quê, né? Seu João Ferreira garantiu a verdura que não pode faltar na mesa do pernambucano nesta época. O preço tá bom, R$3 todo mundo faz o peixe de coco e faz o bredo de coco para comer. O bredo dá numa espécie de arbusto e acompanha os pratos da Páscoa. Tem bredo com peixe frito, com bacalhau, sempre com molho de coco. O bredo é uma planta cheia de mistério. Ninguém sabe dizer ao certo como ela foi parar no cardápio da Semana Santa e nem porque ela desaparece assim que esse período acaba. Certeza mesmo é a força dessa tradição. Para não faltar bredo na mesa dos pernambucanos, as plantações se multiplicam ano após ano. Nesta época, o pessoal do campo trabalha um bocado. Na Quaresma, o bredo é a hortaliça mais cultivada nos sítios em Pernambuco. Em Vitória de Santo Antão, um dos maiores produtores de verduras e legumes do estado, a verdura da Semana Santa está sendo festejada. Esse ano foi um dos anos melhores dos últimos 10 anos. O seu Eliseu planta bredo desde menino. Aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. Ele botou a maior fé e dobrou a produção. Vai colher o equivalente a 30.000 maços. Por isso vem ajudando, a gente vai reforçando a plantação. É tanto bredo que 25 trabalhadores foram contratados para ajudar na colheita. A Girlane vem buscar a renda extra na plantação. Aumenta mais trabalho para os trabalhadores trabalhar, né? É bom, é ótimo o serviço. Seu José Cândido, de 66 anos, estava firme e forte na colheita, pensando no almoço da Páscoa. É um negocinho para ajeitar o peixe, né? O peixe já vai sair do bredo? Depois tem que sair do bredo, né? No Maranhão, nem acabou a Páscoa e a mobilização para as festas juninas já tomou conta de vários setores da economia, que celebram a volta aos trabalhos depois de 2 anos. Nos ateliês dos grupos de Bumba Meu Boi, o trabalho requer dedicação e paciência. O que eles têm de sobra depois de 2 anos lidando com a ansiedade para voltar aos arraiais. Todos nós estamos aqui ansiosos, trabalhando nas nossas indumentárias com muito carinho para esse retorno tão esperado. No Maranhão, são os quase 400 grupos de Bumba Meu Boi que comandam as festas juninas, num festival de cores, ritmo e dança. Uma tradição que ficou parada durante a pandemia. Neste ano, a Secretaria Estadual de Cultura informou que serão 2 meses de apresentações. Eu digo que o pessoal está com sede, fome de São João. Eu creio que os arraiais todos estarão lotados. Eu creio que nós teremos um grande São João, porque
2 anos já caminhando para o terceiro, ninguém aguenta mais, a saudade é imensa. O São João, que movimenta a cultura do Maranhão, também movimenta a economia. Em lojas como essa aqui, que trabalham com artesanato, a produção já está a todo vapor. E a procura dos brincantes pelas indumentárias e acessórios alusivos ao Bumba Meu Boi já é grande. O armazém da dona Jaci já está todo enfeitado para atender a demanda deste ano. Os 2 meses que antecedem as festas juninas são os mais movimentados e o faturamento dobra. Eu tenho que ter uns 500, 600 chapéus. Para atender a demanda? Para atender. E olha lá, já tá bombando. Em 2019, a festa do Bumba Meu Boi injetou 76 milhões de reais na economia maranhense, segundo o Ministério do Turismo. E com os 2 anos sem festa, o Estado informou que deixou de arrecadar 70 milhões de reais. Agora, finalmente, a máquina de costura da dona Neide voltou a trabalhar no ritmo dos arraiais. Ela tem 300 encomendas de grupos folclóricos e a previsão é de 80% de aumento no faturamento do ateliê. Por isso, contratou 2 ajudantes. Dificultou financeiramente, com certeza, e a gente sentiu muita falta no trabalho, claro. E agora vai melhorar, com certeza. A Wanda vive há 20 anos fazendo artesanatos para a festa junina. Passou sufoco na pandemia, mas não parou de produzir e ficou surpresa com o estoque indo embora cedo neste ano. Já tem gente de tudo quanto é lugar procurando, querendo chapéu, uma lembrancinha ou tá caracterizado, né, do nosso São João. E tem um ramo da indústria que está comemorando a flexibilização do uso de máscaras em várias cidades. Foram tempos difíceis para os maquiadores. Muitas pessoas, as mulheres, não vou maquiar porque eu vou num evento, tenho que usar máscara. Em Macapá, o Antônio também passou sufoco. Eu não tive clientes, eu tive mesmo que me virar só para mostrar meu trabalho, para justamente ter esse retorno. E graças a Deus deu certo. Neste salão de Cuiabá, o movimento já é 20% maior do que antes da liberação das máscaras. Antes as pessoas, vamos uma produção, vou no salão. Hoje a gente está vendo que pequenos eventos já são motivos para procurar maquiagem no salão. Agora, com a liberdade de poder voltar, né, a não usar máscara, a gente pode usar um batom, pode aproveitar um pouco mais a maquiagem e aprender, né, reaprender a se ver, a conhecer melhor as pessoas. O momento é de retomada também para a indústria de cosméticos, que fechou 2021 com queda de 15% nas vendas. Foram 2 anos bem difíceis, a gente se reinventou em alguns produtos, algumas clientes migraram para a pele, para cuidados do cabelo, que foram áreas que nos seguraram nesse período. A boa notícia é que 2022 começou com 10% de crescimento nas vendas. Depois que as máscaras deixaram de ser obrigatórias, as bocas voltaram a ficar em evidência. Com isso, vemos a volta do batom, que durante os piores momentos da pandemia, perdeu para os olhos o destaque nas maquiagens. A reabilitação do batom impulsiona as vendas de cosméticos. Nesta rede de lojas de Goiânia, o faturamento cresceu 25% desde o decreto que flexibilizou o uso de máscaras em abril. Antes a gente não estava com um sorriso à mostra e agora a gente tem que mostrar. Até a senhora voltou a passar um batom também. Você. Eu que não passava, agora estou passando. Os dermatologistas lembram que a volta da maquiagem exige alguns cuidados. A primeira coisa que a pessoa tem que observar é se a maquiagem não está vencida. Porque quando a maquiagem vence, os conservantes que vai impedir que fungos, bactérias cresçam ali, ele não vai estar funcionando mais. A dica é manter os cuidados com o rosto. E se antes ele ficava protegido pelas máscaras, agora chegou a vez de blindá-lo com cores fortes, daquelas que fazem muito bem para a saúde, já que melhoram o astral. Estou me sentindo, eu não estou perdendo a oportunidade de maquiar. Agora eu acordo e corre para make, que hoje é dia de sair, chegar chegando. A seguir, o jornalista Gabriel Luiz dá os primeiros passos no quarto do hospital em Brasília. Uma paraquedista morre e outro fica desaparecido ao serem surpreendidos por vento e chuva forte em Manaus.
O jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, está conversando e deu os primeiros passos após ter passado por várias cirurgias. Ele foi esfaqueado numa tentativa de assalto na quinta-feira à noite, em Brasília. A família de Gabriel Luiz está um pouco mais aliviada pelo ritmo da recuperação dele. A mãe foi ao hospital hoje no meio da tarde. É ela que está acompanhando o filho durante a noite. Cássia Atias recebeu o carinho do namorado de Gabriel Luiz, Lucas Machado. Ela diz ter certeza que o amor e o apoio que a sociedade está prestando à família também ajudam Gabriel a melhorar. Quando sabe que a gente está perto, então ele fica mais calmo, né? E aí ele consegue descansar um pouquinho. E a gente segue otimista, tá? Eu quero muito agradecer o apoio de vocês, em nome do Gabriel, em nome de toda a família, viu? E porque ele é um menino incrível, né? Um filho incrível, um profissional também incrível. Gabriel Luiz continua na UTI do Hospital Brasília, recebendo cuidados permanentes da equipe de médicos e enfermeiros. Não está mais entubado, está consciente, lúcido e conversando com a família. Durante o dia, ele fez vários exames e os resultados foram bons. Pela primeira vez, os médicos estimularam Gabriel Luiz a dar alguns passos no corredor. E ele conseguiu, com a ajuda de uma fisioterapeuta. O quadro de saúde dele é estável, mas ainda requer cuidados e, por enquanto, não tem previsão de alta. Gabriel foi atacado na frente do prédio onde mora na quinta-feira à noite. Levou 10 facadas e passou por várias cirurgias. Um dos suspeitos do ataque foi transferido hoje de manhã para o Departamento de Polícia Especializada. José Felipe Leite Tunholi tem 19 anos. Foi preso em flagrante ontem à noite. Investigadores dizem que ele tinha 550 euros e planos de fugir de Brasília. Um adolescente que também confessou participação no crime e foi quem revelou o nome de José Felipe Tunholi foi apreendido ontem, levado para a Delegacia da Criança e do Adolescente e aguarda audiência de custódia na Vara da Infância e da Juventude. A polícia diz que o ataque foi uma tentativa de latrocínio, roubo seguido de morte. Ainda nesta edição, a gente vai ver como é o trabalho dessas equipes de socorro na luta contra o tempo para salvar vidas. Às vésperas do Dia Mundial de Conscientização sobre a Hemofilia, os médicos fazem um alerta sobre a importância do tratamento precoce, que ainda é oferecido de forma desigual no Brasil. O Néder não teve acesso a qualquer tipo de tratamento preventivo da hemofilia por 30 anos. Então, sempre que ele se machucava, tinha que correr para o hospital, porque ele não produz a proteína essencial para a coagulação do sangue. O resultado é que isso causou sequelas nas articulações dos joelhos e nos pés. Eu tenho 3 articulações que já estão com indicação para prótese e o desafio maior é conseguir algum local que a gente possa estar recebendo esse tipo de tratamento ortopédico, porque no Brasil, hoje em dia, por falta de uma portaria que pudesse dar uma igualdade para todos os estados, para poder estar buscando a criação de centros que tivessem profissionais para tratar do hemofílico, eu poderia estar melhor amparado, né? Tem apenas 10 anos que o Brasil passou a oferecer os medicamentos para o tratamento preventivo da doença, que evita esse tempo maior de sangramento, segundo a Associação Brasileira de Pessoas com Hemofilia. E os médicos cobram que o SUS disponibilize esse tratamento multidisciplinar, envolvendo desde fisioterapeutas a psicólogos e com acesso fácil a todos os municípios. A presidente da associação fez um alerta dos desafios que ainda existem pela frente. Eles precisam de um tratamento ortopédico específico que o governo ainda não provisiona. Não tem como ter qualidade de vida uma pessoa que tem dor, muita dor, né, que tem muita limitação física. E também a gente precisa melhorar o acesso dos pacientes aos centros de tratamento e aos profissionais especializados. Esse acesso é muito desigual, dependendo do local onde essa pessoa mora. Amanhã é o Dia Mundial de Conscientização da Hemofilia e o tema da campanha desse ano é Seu Direito no Tratamento, Saúde Articular e Qualidade de Vida. Não precisa se assustar, não, não, não. Nosso grande aliado é a informação. O Brasil é o 3º país no mundo com maior número de casos de hemofilia. Cerca de 14 mil pacientes convivem com essa doença crônica e rara. A mãe do Theo, de 10 anos, conseguiu começar bem cedo o tratamento preventivo do filho,
Mas como a família mora em Apucarana, no interior do Paraná, eles têm que percorrer uma longa distância até a capital, em Curitiba, para que a criança tenha uma vida melhor. Avançou-se muito o tratamento no Brasil, sim. A profilaxia é ótima, sim. Mas ainda precisamos avançar quanto a esses outros pontos, né? Que é o acesso ao tratamento, porque nós moramos num Brasil enorme, num país enorme, onde há diferença gigante de tratamento para quem está fora e dentro da capital. Depois de uma pausa de 2 anos por causa da pandemia, voluntários retomaram um projeto que leva música e esperança para pacientes em hospitais. O som afinado. As cores vibrantes. É um camarim improvisado no hospital. Poder estar dando alguma forma, trazendo alguma energia através da música é muito motivador, então traz para mim também um sentimento muito de um show único, de um show especial. Chegou a hora. Depois de 2 anos distante por causa da pandemia, os Doutores da Alegria estão de volta. A música pede licença para passar pelas escadas, corredores, pela enfermaria do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Põe aqui no ritmozinho também, batendo. Traz sempre uma alegria diferente no momento que toca. O hospital é grande, mas o som ecoa. Provoca momentos tão mágicos que o pedido de silêncio por alguns minutos perde sentido. Dose de arte transforma os momentos por aqui. Muito bom mesmo. De alegria. Com certeza. Foi um ótimo remédio. Teatro, música e dança voltam com intensidade e muito amor para as unidades de saúde. E todos aqui afirmam que está sendo muito especial, porque a presença desses artistas e a volta dos sorrisos são momentos bem diferentes dos períodos assustadores e críticos da pandemia. Para Fernanda, é uma virada de página. A tensão que nós já passamos aqui há 2 anos atrás, nossa, a aula ficou fechada, um lado ficou fechado desse lado, só com Covid. São Paulo e Recife tiveram a volta oficial das apresentações em fevereiro. Agora foi a vez do Rio. O que esses doutores prescrevem serve para todos. E aí ouviu o somzinho dele? O coração, a perna não aguentou. Rápido na reação e sem cara feia. O hospital quer mais desse remédio. Deu uma alegria no meu coração imensa. Estou muito feliz. Trouxe alegria? Muita. Se o objetivo foi esse, foi maravilhoso. Bom, vamos agora aos números atualizados da pandemia. Consórcio de Veículos de Imprensa. Malu Maza. Boa noite a você, Malu. Boa noite, Geraldo, Aline, e uma boa noite a todos vocês. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 33 mortes por Covid. Já são 661.993 vítimas da doença. Em 24 horas, foram mais de 3 mil novos casos conhecidos. O total passa de 30.245.000. A média de casos caiu 35% em relação a 2 semanas atrás. São quase 15 mil casos por dia. A média de mortes também tem queda de 46%, 103 óbitos por dia. 6 estados e o Distrito Federal não divulgaram os dados da pandemia hoje. 2 estados têm alta na média de mortes, 2 estão em estabilidade e 16 aparecem com queda. Outras informações você encontra em g1.com.br/coronavírus. Geraldo, Aline. Muito obrigada, Malu. Boa noite. Morreu no Rio de Janeiro aos 97 anos o general Newton Cruz, que foi chefe do SNI, o Serviço Nacional de Informação, na ditadura militar. Newton Cruz estava internado no Hospital Central do Exército e morreu ontem de causas naturais.
Ele foi chefe do SNI entre 1977 e 1983. Era considerado símbolo da repressão no regime militar. Em 2014, o general foi citado no relatório final da Comissão da Verdade e virou réu na Justiça Federal, acusado de participar do atentado do Rio Centro em 1981. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro, trancou a ação com base na lei da anistia. E tribunais superiores rejeitaram os recursos para a reabertura do processo. Newton Cruz afirmava que já tinha sido julgado inocentado pelo Superior Tribunal Militar e pelo Supremo Tribunal Federal em processos anteriores sobre o caso. Em 1994, o militar foi candidato ao governo do Rio pelo PSD. Terminou a eleição em 3º lugar. O Comando Militar do Leste divulgou nota de pesar e prestou solidariedade à família e aos amigos de Newton Cruz. Em Manaus, uma paraquedista morreu e outro está desaparecido depois que uma ventania pegou de surpresa os participantes de um salto coletivo. Os bombeiros encontraram o corpo de Ana Carolina Silva, de 27 anos, no começo da manhã deste sábado, às margens do Rio Negro. Ela fazia parte de um grupo de 14 paraquedistas que fez um salto na tarde de ontem em Manaus. Por causa de uma ventania e da chuva forte, 4 deles se perderam. Além dela, 2 caíram em um bairro da zona oeste da cidade e sobreviveram. O advogado Luiz Henrique Cardelli está desaparecido. Os bombeiros concentram as buscas por Luiz Henrique Cardelli no Rio Negro, próximo da região onde o corpo da paraquedista Ana Carolina Silva foi encontrado. Moradores informaram ao Corpo de Bombeiros que viram os 2 caindo próximo de um porto, na cidade de Iranduba, a 36 quilômetros de Manaus. O avião com os paraquedistas partiu do Aeroclube de Manaus. Imagens mostram o momento da queda de Alanque Batista Viana, de 32 anos. Ele ficou preso em fios de alta tensão e foi resgatado por moradores. Perto dali, um grupo de pescadores resgatou Felipe Frias Gomes, boiando no Rio Negro. Ele estava enrolado ao paraquedas. Você nasceu de novo, Vaz. Respira. Fica tranquilo, deixa o resto aqui com o Henrique aí, a gente vai desamarrar aí. Você tem um plano de voo e esse plano de voo precisa ser autorizado, né? E quem autoriza são os órgãos de controle, que nesse caso passa pelo Sindacta. Então a gente acredita que tudo isso tenha sido feito, vamos dizer assim, obedecendo a todos os procedimentos. Nossa equipe procurou o Sindacta para confirmar se o salto tinha permissão, mas não obtivemos resposta. Amanhã, domingo de Páscoa, o Fantástico conta uma história de esperança e recomeço. A seguir, fiscais do ICMBio encontram suspeitos de terem invadido a terra indígena Chipaya, no Pará. O presidente Vladimir Putin proíbe o primeiro-ministro britânico de entrar na Rússia. Agentes da Força Tarefa, coordenada pela Polícia Federal, apreenderam a balsa de garimpeiros que invadiram a terra indígena Chipaya, no Pará. 5 suspeitos foram encaminhados à delegacia da PF, do sudoeste do estado. A balsa preparada para atividades de garimpo ilegal estava em uma reserva extrativista vizinha à aldeia do Chipaya, entre os rios Iriri e Xingu, na área conhecida como Terra do Meio. Os agentes recolheram a balsa garimpeira e todos os equipamentos contidos nela. 2 adolescentes foram apreendidos e já estão à disposição da Justiça. E 5 suspeitos foram multados e encaminhados para a delegacia da Polícia Federal em Itaituba, no sudoeste do Pará. Na última quinta-feira, indígenas Chipaya viram a balsa em frente à aldeia Carimã. A cacique Juma Chipaya denunciou que os garimpeiros estavam montando uma estrutura para extrair ouro ilegalmente em uma ilha da região. Ontem, policiais federais e soldados da Força Nacional, além de equipes da FUNAI e do IBAMA, foram até a área para reforçar a segurança das comunidades e do território Chipaya, onde vivem mais de 200 indígenas. 6 associações científicas divulgaram uma nota se manifestando contra a invasão do território Chipaya. Elas pedem às autoridades proteção imediata ao povo Chipaya com a interrupção dos ataques e medidas de urgência para impedir a permanência do garimpo e a continuação dos ataques cruéis, violentos e desumanos. O documento também fala que as ações até agora realizadas pelo Estado brasileiro têm sido insuficientes para proteger as terras e os povos indígenas.
15 dias depois do temporal, no litoral sul do Rio de Janeiro, bombeiros ainda procuram 3 pessoas. Um homem e 2 filhos que moravam em Ilha Grande, em Angra dos Reis. O número de vítimas subiu para 19. Ontem, os médicos atestaram a morte de Dorqueu dos Santos, de 12 anos. A mãe dele e outros 6 irmãos também morreram na tragédia. Um levantamento mostra que um órgão fundamental na prevenção e enfrentamento dos desastres naturais está em situação precária em todo o Brasil. Na Goiânia Rubiataba, temporais do início do ano destruíram 8 pontes e deixaram moradores isolados. A Defesa Civil precisou da ajuda de várias secretarias para resolver o problema. Sem verbas municipais, sem viaturas, com uma conexão de internet precária, os 5 funcionários da Defesa Civil do município mal conseguem acessar os dados e alertas sobre temporais. A internet aqui está oscilando muito. Está chegando, sabe quando chega? A secretária executiva precisou continuar a entrevista na prefeitura com sinal melhor. E a pior condição é para a Bahia, onde já choveu muito hoje. E até terça-feira permanece o alerta de altos volumes, por exemplo, em Salvador. A frente fria, que segue caminho pela costa do país, está na altura do recôncavo baiano. Ela forma as nuvens de temporais e também canaliza todo o corredor de umidade, aumentando as áreas de instabilidade. O domingo vai ser de muita chuva em Aracaju, Teresina, Palmas, Porto Velho e Manaus, com máximas de 31 e 34 graus. Enquanto a chuva de amanhã fica mais concentrada no centro-norte, em quase todo o centro-oeste, sudeste e sul, o tempo fica firme. Só em alguns pontos do litoral do sul e do sudeste pode chover, mas de uma forma bem isolada. E essa é uma condição clássica do outono. Tempo seco em toda essa área do país. Isso ocorre porque nesse período as altas pressões trazem mais ar frio e como elas impedem a formação de nuvens mais carregadas, é normal que manhãs fiquem mais frias e as tardes um pouco menos. Por exemplo, aqui em São Paulo. Amanhã o dia começa com 12 graus e depois à tarde faz 21. Em Curitiba e em Porto Alegre, 18 e 23. No Rio e em Belo Horizonte, 26 e em Campo Grande, 27 graus. A partir da semana que vem, o ar frio começa a perder força e a temperatura sobe mais. No Rio, na capital paulista e em Porto Alegre, com máximas de 28 e 24 graus. Claro que não dá para competir com os 30 graus em São Luís e os 32 e 33 em Belém e em Cuiabá. Aline, Heraldo. Obrigado, Jaqueline. Feliz Páscoa a você. Subiu para 400 o número de mortos nos temporais no leste da África do Sul. Socorristas continuam as buscas a dezenas de desaparecidos. As inundações derrubaram linhas de energia e interromperam os serviços de abastecimento de água na região da cidade de Durban. As autoridades afirmam que 40 mil pessoas foram afetadas. A previsão é de mais chuva. E as Filipinas ainda enfrentam as consequências da tempestade tropical Meg, que atingiu a região no último domingo. O número de mortos subiu para 167. Outras 110 pessoas continuam desaparecidas depois dos deslizamentos de terra. A Agência Nacional de Desastres afirmou que a tempestade tropical prejudicou quase 2 milhões de pessoas. 3 astronautas chineses voltaram à Terra hoje, depois de 183 dias no espaço. Foi a missão tripulada mais longa da história espacial do país. O grupo, 2 homens e uma mulher, passou quase 6 meses trabalhando na montagem da estação chinesa, que fica na órbita da Terra. A obra deve ser concluída até o fim do ano. A Rússia intensificou os bombardeios à capital Kiev, na Ucrânia, e também a Mariupol, no leste do país. De acordo com os russos, as zonas urbanas da cidade portuária já estariam sob controle de Moscou. Mas o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nega. O fim de semana da Páscoa não impediu ataques aéreos ou um massacre de civis. Um relatório da polícia da capital informou que 900 civis foram encontrados mortos a tiros na periferia de Kiev.
As tropas russas aumentaram os bombardeios no leste da Ucrânia, numa área entre Kharkiv, Donetsk e Luhansk, em preparação para uma ofensiva de terra. Equipes de emergência correram para atender dezenas de feridos em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. Vários prédios residenciais ficaram em chamas. Alexander Zavada diz que 2 pessoas estavam andando na rua ao lado de um carro quando as balas as atingiram. Ele mostra um homem morto. Em Chernihiv, edifícios também foram atingidos depois de ataques com mísseis. As equipes continuaram a remover os escombros de prédios danificados. Os bombardeios deixaram a cidade em ruínas. O prefeito Vladislav Atroshenko disse que 70% de Chernihiv foram destruídos. As tropas russas tinham se retirado da cidade no início deste mês. A região da capital, Kiev, também voltou a ser alvo de bombardeios. Autoridades militares da Ucrânia pediram aos moradores que não voltem para casa porque as tropas russas estão atacando toda a região. No campo diplomático, Moscou proibiu a entrada do primeiro-ministro britânico Boris Johnson na Rússia, além de outros membros do governo dele. A ex-primeira-ministra Theresa May também foi proibida de entrar no país. O governo russo advertiu sobre consequências imprevisíveis se os Estados Unidos e aliados continuarem a fornecer armas para a Ucrânia. Os civis que fogem de Mariupol para Zaporíjia tiveram que deixar a cidade pelos seus próprios meios porque uma chuva intensa impediu a retirada da população com os ônibus. Ao todo, 5 corredores humanitários foram estabelecidos na região de Luhansk, no leste da Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky disse que se os soldados ucranianos que defendem Mariupol forem eliminados, será o fim das negociações de paz com a Rússia. A guerra durante a Semana Santa traz tensão a todo o continente europeu e, claro, também ao Vaticano. O Papa Francisco hoje participou de uma vigília na Basílica de São Pedro. Amanhã, na praça, ele reza a Missa da Páscoa e dará uma mensagem de paz para Roma e o mundo. Uma Semana Santa atribulada para o Papa com dores no joelho. Na cerimônia estava presente o prefeito da cidade ucraniana de Melitopol, Ivan Fedorov, que foi detido pelas forças russas no mês passado e depois libertado em troca de prisioneiros. Francisco partiu do seu texto preparado quando reconheceu o prefeito, a sua família e 3 parlamentares ucranianos sentados à sua frente. Então falou diretamente a eles. Todos nós rezamos por vocês e com vocês. Rezamos porque há muito sofrimento. Só podemos dar-lhes a nossa companhia, as nossas orações e dizer-lhes coragem, nós o acompanhamos. O Papa Francisco terminou dizendo em ucraniano, Cristo ressuscitou. Christos voskres. O governo russo prometeu poupar a vida dos soldados ucranianos que ainda estão combatendo em Mariupol se eles entregarem as armas entre meia-noite e 7 horas da manhã deste domingo, pelo horário de Brasília. A seguir, os gols de sábado pelas séries A e B, Campeonato Brasileiro. E o trabalho de médicos e socorristas para salvar vidas. Os finalistas da Superliga Masculina de Vôlei estão definidos. Fora de casa, o Minas venceu o Guarulhos por 3-1. A final vai ser contra o Cruzeiro, que já tinha eliminado o SESI de São Paulo. Vamos aos gols de sábado, Campeonato Brasileiro. Em Goiânia, o Goiás saiu na frente do Palmeiras com gol de Pedro Raul. Nos acréscimos, Gustavo Scarpa cobrou escanteio e Rony pegou de primeira para empatar. Final 1-1. Em Belo Horizonte, Iago Maidana cobrou pênalti e colocou o América Mineiro na frente do Juventude. Na cobrança de escanteio, Felipe Azevedo ampliou de cabeça, 2-0 América Mineiro. Na volta do intervalo, Everaldo cruzou na área e Iago Maidana fez mais um, 3-0 para o América. O Juventude ainda diminuiu com Rômulo de cabeça, 3-1. Mas o América ampliou com esse golaço de Pedrinho, 4-1 para o América. Em São Paulo, Duqueiroz saiu carregando a bola e na sobra Roger Guedes fez 1-0 para o Corinthians em cima do Avaí.
O segundo do Corinthians também foi dele. Roger Guedes cortou para o meio e fez 2-0. E na volta do intervalo, Roger Guedes ainda fez o terceiro. 3-0 Corinthians. Pela Série B, o Operário venceu a Ponte Preta. Bernardo tentou evitar o gol de Tomás e acabou marcando contra. 1-0 Operário. Depois, bela jogada de Saraiva e Thales desviou para o gol para fechar em 2-0. Em São Luís, teve Sampaio Corrêa e Tombense. Mateuzinho arriscou de muito longe e o goleiro Rafael Santos aceitou. 1-0 Sampaio. E o Tombense empatou com Everton Galdino. Final 1-1. Em Maceió, o CRB saiu na frente do Vasco com esse gol de Richard. Nenê cruzou e Raniel empatou para o Vasco. 1-1. E amanhã tem o clássico entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. O jogo vai reunir dois dos principais atacantes do Campeonato Brasileiro. É uma viagem curta, 50 minutos de voo. De São Paulo ao Rio de Janeiro, a ponte aérea mais famosa do Brasil. Após desembarcar no aeroporto Santos Dumont, o São Paulo terá um outro ponto turístico carioca como destino, que dá para ver aqui, do alto do Corcovado, dos pés do Cristo Redentor. É ele, o estádio Mário Filho, o Maracanã. Amanhã, um grande clássico do futebol brasileiro vai pôr frente a frente ali dois atacantes, algozes, para a preocupação de quem está do outro lado do campo. Um brasileiro, Gabigol! Um argentino, toca no Caleri que é gol! Eles são os artilheiros dos seus times no ano, 11 gols cada um. Gabriel botou recentemente os pés na calçada da fama do palco do jogo, o Maracanã, pelo que já fez no Flamengo. Anota aí, 115 gols em 163 jogos. É simplesmente o maior artilheiro do clube no século. Ele é o cara mesmo, e ele é rubro-negro, pô. É um cara diferente, tá entendendo? Na hora que você mais precisa dele, ele aparece. A fase de Caleri empolga a torcida do São Paulo. Toca no Caleri que é gol! E a gente precisa de jogador com identidade, né, no clube. E o Caleri encaixou bem com o São Paulo. Nessa de toca que é gol, foram 3 do argentino só na estreia do Brasileirão sobre o Atlético Paranaense. Acho que começamos muito bem. Acho que começamos muito bem. Agora temos um belo desafio que é o Flamengo neste domingo. É um time muito bem organizado. Acho que tem os melhores jogadores do Brasil. De Brasil? Tá tudo no começo, mas o sonho da taça, após 7 meses de competição, vai passar pelo bom desempenho dos camisas 9. Se o final da história for assim, o clássico brasileiro desse domingo de abril pode se tornar uma bela recordação. A Globo transmite o jogo entre Flamengo e São Paulo amanhã, a partir das 13h50 da tarde, horário de Brasília. E às 10 da manhã você acompanha o Esporte Espetacular. Nessa edição do Jornal Nacional, nós mostramos que o repórter da TV Globo, Gabriel Luiz, está se recuperando depois de ter sido esfaqueado numa tentativa de assalto, quinta-feira à noite, lá em Brasília. A rapidez no socorro e a dedicação de profissionais de saúde foram determinantes para salvar a vida de Gabriel, num esforço de médicos e socorristas que pode superar muitas vezes todas as dificuldades de um sistema que sofre com a falta de recurso e os cortes no orçamento. A reportagem é de Marcelo Canelas. Primeiro, o choque. Foi um abalo, foi uma revolta, fiquei muito revoltada e ao mesmo tempo abalada. Mas depois a mãe de Gabriel foi pura gratidão. Esse atendimento rápido, esse comprometimento, esse carinho que teve com ele, mas sem saber que era ele, né, de primeira mão. Foi assim, humano mesmo. O crime brutal contra o jornalista de 29 anos, atacado com 10 facadas perto da casa dele no sudoeste, bairro de classe média de Brasília, mostrou como uma pessoa em estado grave pode ser salva por um sistema público de saúde que funciona, apesar dos cortes e da redução de investimentos por parte do governo, e mesmo tendo o relógio como um inimigo a mais. É como se um cronômetro definidor entre a vida e a morte fosse disparado no momento do ataque. Cada segundo passou a ser precioso. Quando o Gabriel chegou aqui em frente ao prédio dele, tentando estancar o sangue com as próprias mãos, um grupo de moradores aqui mesmo do edifício
vizinhos dele, deu início a uma virtuosa sucessão de atendimentos. Uma vizinha, que também é brigadista e não quis dar entrevista, foi quem o acudiu primeiro. É a moradora, desceu com a roupa do corpo que estava, descalça, e já ficou com ele ali. Gustavo Moraes é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros e estava visitando a namorada quando ouviu a gritaria. Eu vi nessa janela aqui, segundo andar ali, ó, essa aqui que está aberta. Eu coloquei o rosto para fora para ver, aí eu vi a marca de sangue aqui, aí eu vi o corpo deitado. Ele estava deitado ali, o Gabriel? Estava deitado ali, dali deu para eu ver ali. E segurei, coloquei a cabeça para fora. Imediatamente acionou a sua própria corporação. Telefonei 1116. Ah, tá aqui, ó. Emergência. Corpo de Bombeiros 193, né? Tá sangrando muito, deve ter umas 3 ou 4 perfurações, tá deitado aqui no chão, perdendo muito sangue, vem rápido, vem rápido. O quartel dos bombeiros mais próximo fica a apenas 1,5 km do prédio de Gabriel. Às 11h22, a ambulância chegou. Só colocou na maca e já seguiu para o hospital, né? Porque você não pode perder tempo ali, né? Você já presta os primeiros socorros com a viatura em deslocamento. O sargento Márcio Alves estava na ambulância. O Gabriel ele já estava quase entrando em choque hipovolêmico, que é quando você perde uma grande quantidade de sangue do corpo. E eu também não sabia se o Gabriel havia alguma hemorragia interna, né? Os sinais e sintomas dele rapidamente visíveis indicavam que sim. Gabriel foi levado para o Hospital de Base de Brasília, que atende 100% pelo SUS. É um dos cerca de 3.000 hospitais do Sistema Único de Saúde em todo o país. O SUS foi criado pela Constituição de 1988 e reúne a estrutura de municípios, pequenos ou grandes, estados, pequenos ou grandes, e do governo federal. O corte de recursos é uma constante. Apesar da crônica falta de orçamento, a abnegação dos servidores mantém o sistema funcionando. Vítimas de acidentes e violência estão entre os principais atendimentos nos prontos-socorros. Neste exato momento, um brasileiro pode estar sendo resgatado em algum ponto do país. Os bombeiros do estado do Rio de Janeiro fazem mais de 700 salvamentos por dia. No Distrito Federal, são mais de 200 todos os dias. O paciente foi estabilizado, então o médico e o enfermeiro seguem numa viatura dessa aqui para o hospital a fim de dar atendimento. Só no Recife, o SAMU fez 55 mil atendimentos de emergência no ano passado. Em 2021, o SUS fez mais de 9,5 milhões de atendimentos de urgência em todo o Brasil. E quase 3 milhões de cirurgias em pacientes graves. Em 2015, o Fantástico mostrou a medicina de emergência como atividade multidisciplinar, salvando vidas nos hospitais públicos, como no caso de Gabriel, em que uma força-tarefa entrou em ação. Ele recebeu o primeiro atendimento nesta sala. Enquanto eu estava fazendo atendimento na região da face, do pescoço, a gente verificando essa região, o meu colega já estava avaliando a região do tórax e do abdômen, a enfermagem já estava coletando os exames. Então, assim, isso é extremamente importante num centro de trauma, para que quanto mais rápido a gente realize, menor seja a gravidade das lesões e melhor seja o prognóstico desse paciente. Adriano, Carlos Alberto e Renato são os médicos dessa equipe, que é a própria expressão do trabalho coletivo da saúde pública. Não é o serviço de uma pessoa só, né? É um serviço do conjunto e é isso que acaba fazendo a diferença mesmo, né? A gente acaba funcionando como uma orquestra, né? Que cada um tem o seu papel definido e todo mundo sabe o que fazer naquele momento e ninguém atrapalha o serviço do outro. A gente salvou a vida desse paciente, um paciente jovem, né? Um paciente que tem uma vida pela frente, tá? Eu, minha equipe, meus colegas, né? Todo mundo, o esforço máximo no momento, né? E depois da cirurgia a gente termina com essa sensação de dever cumprido, né? Para a mãe de Gabriel, o repórter que faz matérias sobre cidadania, solidariedade e exemplos de empatia, acabou sendo salvo pelos valores que mostra em suas reportagens. Esse ajudar os outros, esse partilhar, eu acho que veio tudo para ele agora, né? Essa mão de duas vias, assim, eu acho que ele foi bem acolhido, bem recebido, bem querido. Agora ele deve saber o tanto que ele é querido, né, nesse momento. Enquanto ela falava em frente ao prédio do filho,
O oficial bombeiro que chamou a ambulância apareceu. O acaso fez com que a senhora conhecesse uma das pessoas que ajudou, né? Olha aí. Nossa, difícil ouvir. Agradeço muito. O meu interesse em parar foi para saber como é que está o estado dele, né? Graças a Deus ele está bem. Vou te dar um abraço, tá? Agradecer. Tudo de bom para vocês, viu? O Jornal Nacional encerra essa edição com o agradecimento da Globo aos profissionais da saúde. Eles exercem um papel fundamental em todo o Brasil. Nosso respeito, nossa admiração. Boa noite. Boa noite e um feliz domingo de Páscoa para você. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego do canal Diego Sports e tô chegando pra te avisar que hoje tem Corinthians e Avaí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, e no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre essa partida, as principais e últimas notícias da equipe do Corinthians e também as últimas informações da equipe do Avaí. O Corinthians vem embalado depois da vitória na Libertadores e quer conquistar sua segunda vitória jogando pelo Brasileirão. Já o Avaí, que também venceu na primeira rodada, pretende tirar pontos jogando hoje fora de casa. Então se você é torcedor do Corinthians ou torcedor do Avaí, já faça o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar, ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos e comenta embaixo o seu palpite. Porque embalados, após vencerem na estreia do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Avaí medem forças a partir das 7 horas da noite, no horário de Brasília deste sábado na Neoquímica Arena, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão. O Timão largou no Brasileirão vencendo o Botafogo com autoridade, mesmo poupando alguns titulares. Depois, na quarta-feira, a equipe comandada por Vitor Pereira voltou a ganhar, dessa vez pela Libertadores, bateu a equipe do Deportivo Cali, jogando em casa. Já o Avaí bateu o América Mineiro na rodada inicial e vai em busca do seu segundo triunfo para começar bem o campeonato. O técnico Eduardo Barroca teve a semana livre para recuperar os jogadores e preparar a equipe para o duelo. Nos últimos dias, o clube anunciou as contratações de William Potker, Jean-Pierre, Dentinho e Marcinho, mas apenas o último foi relacionado. Na era de pontos corridos, o Avaí jamais venceu o Corinthians em São Paulo. Foram 7 jogos, 5 derrotas e 2 empates. Para surpreender o Corinthians, a equipe catarinense se apega no retrospecto recente do técnico Eduardo Barroca. Em 2021, quando ele era técnico do Atlético Goianiense, venceu 2 vezes o Corinthians na Arena. Na história, o Corinthians e Avaí já se enfrentaram 15 vezes, com 7 vitórias do Corinthians, 5 empates e 3 vitórias do Avaí. Pelo lado aí do Corinthians, o Timão tem dúvidas na escalação. A única certeza é que o Vitor Pereira irá promover muitas alterações, uma vez que os atletas tiveram pouco tempo de recuperação desde a partida contra o Deportivo Cali. Foram relacionados 28 jogadores, e 5 deles serão cortados hora antes do confronto. Com Fagner suspenso, o lateral recém-contratado Rafael Ramos pode fazer sua estreia. O português foi apresentado e disputa a posição com o João Pedro. Então a provável escalação do Corinthians deve ter Cássio, Raul Gustavo, João Vitor, Piton e Rafael Ramos, Cantígio, Duqueiroz e Juliano, Roger Guedes, Adson e Júnior Moraes. Já pelo lado do Avaí, o comandante havaiano poderá repetir a escalação na primeira rodada. O volante Bruno Silva foi preservado por dores no tornozelo ao longo da semana, mas viajou com a delegação e está relacionado para o jogo. A tendência, portanto, é de que o trio de meio-campistas seja formado novamente pelo Ranieri, o Bruno e o Vinícius Leite. Então, portanto, a provável escalação do Avaí deve ter Douglas Frederich, Arthur Chaves, Bressan, Cortez e Kevin, Ranieri, Vinícius Leite, Bruno Silva e mais à frente Copete, Morato e Muriqui. O jogo de hoje vai ser apitado pelo Bruno Arleu de Araújo. Vai contar com os assistentes o Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e o Carlos Henrique Alves de Lima Filho. E no VAR teremos o Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro. Na rodada passada, como a gente já disse, o Corinthians bateu o Botafogo fora de casa pelo placar de 3-1. Gols marcados por Paulinho, Gustavo Mantuan e Piton. E o Diego Gonçalves descontou para o Botafogo. E o Avaí também, como a gente já disse, bateu o América jogando em casa por 1-0, gol marcado pelo Ranieri. Aí na próxima rodada, o Corinthians fora de casa faz o clássico contra o Palmeiras
e o Avaí em casa recebe a equipe do Goiás. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.